Palestra de Joel Goldsmith, o terceiro estágio de nosso desdobramento. Parte 1, tape 469B, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Temos uma pergunta. Por favor, nos diga como é que, em nossa caminhada espiritual, há tempos quando queremos dizer para outros: por favor, não me toque, aquela é a minha personalidade, porque ainda não ascendi. Na realidade, essa é uma experiência que realmente acontece e acontece muito frequentemente. Na realidade, nós existimos como estados de consciência. Na realidade, nós existimos como estados de consciência. A noite passada, falamos sobre esse estado de consciência que somos como seres humanos. Um estado de consciência feito de ambos, o bem e o mal. Fazemos o bem e fazemos o mal. Temos pensamentos bons e pensamentos maus. Pensamentos de esperança e pensamentos desesperançosos. Pensamentos de coragem e pensamentos de medo. Pensamentos de amor e pensamentos de ódio. Somos justamente um composto do bem e do mal. E se temos pelo menos algum pensamento sobre Deus, é mais ou menos no sentido de manter um conceito de Deus, normalmente errôneo, que nos foi dado na infância ou que assimilamos de alguma outra forma. Então, após havermos, por alguma razão, entrado no caminho metafísico ou espiritual da vida, chegamos a um outro estado de consciência no qual, primeiro que tudo, aprendemos que existe uma presença dentro de nós. Aprendemos que o reino de Deus está dentro de nós. Aprendemos que existe um Ele dentro de nós que é maior do que aquele que está no mundo. Ele realiza aquilo que me é dado fazer. Ele está mais perto de mim do que minha própria respiração, mais perto do que mãos e pés. Em outras palavras, agora começamos a aprender sobre uma presença, um poder. Normalmente nos referimos ao mesmo como Ele e pensamos sobre Deus como Ele. Você dificilmente pode imaginar quantas pessoas, especialmente as pessoas das igrejas, ficam chocadas quando o caminho infinito se refere a Deus, primeiro que tudo, como neutro. E é preciso estar um pouco desperto para compreender que Deus não é realmente uma figura masculina. Deus não é um Ele. Ah, mas então Deus também não é ela. Não existe razão para pensar sobre Deus como uma figura feminina, da mesma forma que não pensamos sobre Ele como uma figura masculina. E assim, chegamos ao fato de que só podemos nos referir a Deus como alma, espírito ou substância ou lei. E agora, naturalmente, já é mais ou menos aceito que você possa dizer que Deus é neutro, sem ofender ninguém. Porém, no primeiro estágio de consciência, estamos ainda pensando sobre Deus como Ele e temos um sentido
personalizado de Deus. Quando chegamos a um ponto onde podemos aceitar Deus como neutro, estamos ainda num outro estado de consciência. Estamos agora num estado de consciência onde estamos começando a perceber porque não podemos orar a Deus dizendo: ó Deus, providencie o pagamento do meu aluguel que vence nesse sábado. Por quê? Porque agora você está começando a ver que Deus não é uma pessoa. Deus não é um tesoureiro carregando grandes bolsas de dinheiro e simplesmente esperando que você ore por isso. Agora você está começando a perceber que seu conceito original de Deus era errado. E, pouco a pouco, chega à percepção de que Deus é espírito, ou Deus é vida, ou Deus é lei. E então, uma mudança chega à sua consciência. Você começa a abandonar esse esforço mental para conseguir alguma coisa de Deus. Você compreende a inutilidade disso. Você começa a compreender porque é tão tolo acreditar que temos influência sobre Deus, porque somos curadores da ciência cristã, ou curadores do caminho infinito, ou curadores da Igreja da Unidade. E compreende também que todos esses queridos ministros e rabis e padres que têm realmente dado suas vidas inteiras a Deus, não têm nem um pouco de influência para fazer com que Deus realize curas. A princípio, isso é uma coisa muito chocante. Mas então você compreende que esse não é o processo de forma alguma. Você sabe, eu posso ainda lembrar vários dos meus primeiros dias nesse caminho, quando fui a edifícios onde havia curadores da ciência cristã e pensei quão sagrados esses edifícios deveriam ser e que essas pessoas tinham uma influência tão grande sobre Deus que você podia ir até elas e elas fechariam seus olhos e Deus imediatamente lhe daria curas. Bem, isso estava certo. Eu estava no estágio do jardim de infância da religião. Mas agora, simplesmente pense sobre em que estado de consciência diferente você está, uma vez que compreenda que não existe tal Deus. Não existe um Deus que dá. Não existe um Deus que jamais vai lhe dar qualquer coisa, porque não existe Deus algum lhe privando de qualquer coisa. Deus não está lhe privando de coisa alguma. Ó bem, espere um momento. Isso abre uma linha totalmente nova. O que dizer sobre todos os meus pecados? Não está Ele me privando do meu bem por causa dos meus pecados? Eu não sei. Você pode imaginar Deus por aí, em algum lugar remoto, tentando reter o seu suprimento? Ou não? Você vê, essa imagem de Deus precisa desaparecer. E de repente você compreende. Bem, naturalmente, o sol brilha no meu jardim, quer eu seja um santo ou um pecador. As leis da aritmética operam para mim, quer eu seja um santo ou um pecador. As leis da natureza operam da mesma forma. Então, posso dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Agora você está no estado de consciência tranquila.
num estado de consciência diferente. Bem, isso que chamamos praticar a presença de Deus é o nosso segundo estágio de desdobramento. Praticar a presença de Deus é o nosso segundo estágio de desdobramento. Agora, de repente, estamos conscientes de que existe algo muito santo, existe algo muito sagrado. Estamos conscientes agora de que existe uma presença que vai adiante de nós. Então, o nosso trabalho se torna mais fácil porque não está requerendo nossa própria luta mental ou luta física. Mas, por alguma razão, somos dotados espiritualmente e todas as coisas se tornam mais suaves. Agora estamos numa consciência tranquila, numa consciência diferente. E nesse tempo, nos afastamos um pouco de nossos irmãos e irmãs que estão no estado mais grosseiro. De fato, nesse tempo, não gostamos de ouvir palavrões. Não podemos nem mesmo ouvir histórias ou ver imagens obscenas. Mesmo que pudéssemos em um outro tempo, agora não podemos mais. Nossa natureza começou a mudar e nós automaticamente nos afastamos de pessoas que falam palavrões, nos afastamos de pessoas que estão continuamente contando histórias impróprias. Começamos até mesmo a nos afastar de atmosferas que estão cheias de bebida e fumaça. Agora, não é que sejamos de forma alguma mais sagrados do que elas. Apenas é que agora estamos numa consciência diferente, num mundo diferente, e nossa própria natureza está mais refinada. E simplesmente não podemos suportar toda essa grosseria da mente humana. E assim, descobrimos que estamos nos retirando de tudo isso. Agora bem, tudo isso é um desdobramento gradual e leva um longo tempo, durante o qual estamos fazendo essa transição. Porém, ultimamente, e precisa dar um passo de cada vez, você chega a um lugar onde uma comunicação espiritual lhe é dada internamente. Uma experiência espiritual acontece. Após a mesma, você pode ou não ser capaz de descrevê-la, mas você realmente a reconhece. E se alguém estiver ao seu redor quando ou logo após a mesma haver acontecido, a reação automática é você se afastar e querer ficar completamente sozinho, não perto de ser humano algum. E porque nossos amigos e parentes não sabem o que está acontecendo dentro de nós, naturalmente eles vêm conversar conosco em um tom de voz normal ou sobre assuntos comuns, e essa é a reação mais natural e instintiva. Não me toque. Não me diga coisa alguma agora. Então, olhe para você. Está tudo bem. Eu estou apenas metade aqui. E a verdade, na realidade, é que você está naquele momento apenas metade aqui. E provavelmente nem mesmo metade. Porque o seu corpo físico ainda está aqui, mas a maior parte de você está fora daqui e completamente nessa experiência e não quer estar em qualquer parte da Terra. É por essa razão que,
À medida em que indivíduos se elevam na realização espiritual, existem alguns que alcançam a altura da união consciente com Deus. E nesse estágio, eles têm uma escolha. Podem abdicar de suas vidas, do sentido humano da vida e sair do mesmo, e viver suas vidas num plano mais elevado, no plano incorpóreo e espiritual. Ou podem se permitir voltar à Terra sem jamais estar completamente aqui. Não vão estar novamente aqui completamente, exceto fisicamente. Vão estar aqui fisicamente e continuar a realizar algum serviço espiritual ou função na Terra. Existem muito poucos que escolheram deixar esse mundo. Nesse ponto, é normal que alguma atividade espiritual lhes seja revelada, que eles podem realizar. Alguma missão espiritual pode lhes ser dada e eles escolhem permanecer por um tempo para realizar essa função. Essas pessoas, muito frequentemente, estão nesse estágio que, porque você vê seus corpos físicos aqui, você pensa que estão aqui onde você está, mas elas não estão. Elas estão distantes. E o próprio fato de falar com elas está trazendo-as de volta. Enquanto que, por escolha, elas permaneceriam onde estão até que retornassem naturalmente. Agora, tudo isso tem a ver com o fato de que nós somos estados e estágios de consciência e de que evoluímos de um estado para outro. E, de fato, essa é a razão por que estamos no caminho espiritual. Nós, em algum tempo, éramos o homem da terra, o ser humano feito do bem e do mal, com apenas algum conceito vago sobre Deus, algum conceito humano sobre Deus que nos foi ensinado. Então, nos tornamos um estado de consciência que começou a compreender que existe um Ele. Existe uma presença dentro de mim. Eu vivo, porém não eu sozinho. Existe alguma coisa dentro de mim. Existe uma outra presença. Ou posso fazer todas as coisas através dessa presença dentro de mim. Nesse estágio, você poderia se referir ao mesmo como estágio metafísico de sua vida. Nesse estágio metafísico, você aprendeu um grande segredo. Que existe o poder da verdade sobre o erro. Ou existe o poder do imortal sobre o mortal. Ou existe o poder do bem sobre o mal. Agora você perdeu muitos dos seus medos das condições negativas do mundo, dos males do mundo, porque chegou a um estado de consciência onde percebe que esse poder ou presença que você descobriu é maior do que os males do mundo. E, na verdade, por pensar sobre essa presença e poder, por habitar na mesma, você descobre que os males em sua vida são vencidos. As doenças desaparecem, pecado, falsos apetites desaparecem e, até onde pode ver, você descobriu um poder que agora desfaz as influências negativas ou maléficas desse mundo. E isso, acredito, poderia ser tranquilamente chamado do estágio metafísico de nossa experiência. Estamos certos agora de que temos uma verdade. Podemos até mesmo nos proteger dos males do mundo com a verdade.
ou pensamos que a verdade tem um poder que pode ser usado. Agora, esse é um estado de consciência muito diferente do que aquele do primeiro estágio humano. Entretanto, é apenas um estado de consciência transitório, porque você ainda não alcançou a verdade. Não existe verdade na crença de que a verdade é maior do que o erro. Não existe realmente verdade na crença de que o bem é maior do que o mal, ou de que o imortal é maior do que o mortal. Isso não é verdade de forma alguma. Isso é uma verdade relativa no caminho para alcançar a verdade. Você tem um outro estágio de consciência para ser alcançado. E esse chega quando finalmente começa a compreender que a verdade não faz coisa alguma contra o mal, mas que o mal não é poder. A luz não faz coisa alguma contra a escuridão. Não existe entidade alguma chamada escuridão. Ela não vai a lugar algum, ela não foi removida. Gradualmente você começa a ver, isso se torna um novo princípio para você, que Deus é o único poder. Deus é a única presença e o mal não é um poder. E o mal não é uma presença de forma alguma. E agora você chega a um estado de consciência onde não mais usa a verdade. Por que você usaria a verdade se não existe erro algum sobre o qual usá-la? A verdade é infinita. A verdade é onipresença. Se a verdade é onipresença, não existe mal algum. Então, você não tem que usar a verdade quando não existe nenhuma outra coisa, mas somente a verdade. Agora, você está chegando a uma consciência totalmente nova, descrita pelo Mestre quando nos advertiu: não resistais ao mal. Se o observar realizando seu trabalho de cura, ele diz para o aleijado: o que te impede? Pega a tua cama e anda. Não usando o poder de Deus ou a verdade sobre o mal, mas tendo o reconhecimento de que o mal não é poder. O que te impede? Se Deus está aqui, onipotência e onipresença, então não existe poder para te impedir de andar ou falar ou ver. Abra seus olhos. Nenhum apelo a Deus, nenhum uso da verdade. Simplesmente a realização de que se a verdade é tudo, o que te impede? Abra seus olhos. Você está agora se erguendo para uma consciência espiritual mais elevada, na qual está percebendo a natureza irreal das aparências. Esse é um erro que alguns jovens metafísicos cometem frequentemente. E o cometem na presença de médicos ou advogados e assim por diante. Eles dizem: o mal não é real. Você sabe, eu realmente não acredito no mal. Isso deve parecer muito sem sentido para um médico
que passou a vida inteira descobrindo a natureza do mal e o que fazer sobre o mesmo. Você deve pensar que ele é um tolo, gastando seu tempo e dinheiro dessa forma. Naturalmente, essa sua declaração é sem sentido, porque nesse estado humano, no qual você é uma composição do bem e do mal, não apenas existe o mal, e não apenas ele é poder, mas, como você sabe muito bem, ele tem muito mais poder do que o bem. Existem muito mais pessoas doentes do que saudáveis. No mundo humano, na consciência do bem e do mal, o mal existe. Então, se você gradualmente chegar realmente a mudar a sua consciência, você não irá fazer qualquer declaração para seus amigos e parentes. O mal não é real, ou eu não acredito em doença. Você mantém os seus dedos sobre seus lábios e agradece a Deus, porque está começando a perceber que desde que Deus é espírito, esse é um universo espiritual. E nada pode entrar nesse universo que o desafie ou faça dele uma mentira. Esse é um universo espiritual e o mesmo é governado pela lei espiritual. Não existem dois poderes aqui, existe somente um. Não existem duas presenças aqui, existe somente uma. Onipresença, um poder, onipotência. E assim, gradualmente, toda a sua consciência muda e você se estabelece num estado de paz, porque agora você não tem coisa alguma contra a qual guerrear. Você nem mesmo precisa de Deus, você já é um com Ele. Você não precisa da verdade, você é uma com ela. Você não precisa de coisa alguma, porque eu e o Pai somos um. E a verdade é tudo o que existe. Agora você não tem mais batalhas com o erro. Você não tem que vencer o mal na mente de outra pessoa ou na sua própria. Fique tranquilo, veja a salvação do Senhor. Abaixe a sua espada. Você não precisa lutar. Aquiete-se. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Em quietude e confiança estará a sua força. Não em ficar girando mentalmente, não em batalhar contra o demônio, não em argumentos mentais, não por usar a verdade sobre a mentira. Simplesmente se aquiete. Aquiete-se e saiba que eu, no centro de seu ser, sou Deus. Agora você está entrando num estado de consciência que é sublime, porque não existe mais guerra. Você não tem que sair e salvar o mundo. Muito em breve vai descobrir que não pode salvar o mundo. Você terá que ser muito dedicado para salvar aqueles que vêm a você para serem salvos. Nunca irá salvar aqueles que você precisa sair à procura, porque eles não estão querendo as coisas que você está buscando ou oferecendo.
Lembrem daqueles que vieram ao mestre. E ele disse: vocês estão me buscando pelos pães e peixes, e não tenho nada para lhes dar. Eu posso lhes dar a realização da presença de Deus. Quando tiverem isso, serão alimentados, porque na presença de Deus não existe falta, não existe vazio, não existem espaços vazios, não existem vácuos. Eu não posso lhes dar pães e peixes, posso simplesmente lhes dar a realização da presença de Deus. E assim é. Sua natureza agora começa a mudar. Você não está mais demonstrando automóveis ou a venda de uma casa. Você não está mais demonstrando bons negócios. Você não está mais demonstrando boa saúde. Você está saindo diretamente do negócio de demonstração. Por enquanto, vou admitir que existe somente uma forma de demonstração que permanece. E essa é uma muito boa. É quando você compreende que deve demonstrar o mensageiro, não a mensagem. Vamos supor que eu ore muito seriamente por uma mensagem para lhes dar hoje à noite. E vamos supor que a recebo. Agora, o que vou fazer amanhã à noite? Todavia, se minha oração constante é o mensageiro, Pai, não a mensagem. Uma vez que eu tenha o mensageiro, a mensagem permanece vindo e vindo e vindo para sempre. Vamos supor que eu realmente demonstre meu Cadillac amanhã. Não tenho necessidade de um. Nós temos que dirigir somente 40 milhas por hora na ilha. Então, ninguém me deu um Cadillac. Não podemos usá-lo. Mas vamos dizer que para mostrar quão próspero eu sou, eu demonstro o meu Cadillac. E para começar, eu tenho que mantê-lo também. E tenho que me preparar para quando esse se quebrar, conseguir um novo. Então, uma vez que eu esteja nessa roda da demonstração, estou realmente na roda da vida. Eu realmente preciso me manter demonstrando, demonstrando e demonstrando novamente. Porém, agora estamos no estágio de uma consciência avançada, onde não estamos mais nos preocupando com as coisas desse mundo. Não estamos mais nos preocupando sobre o que comeremos, o que beberemos, se seremos ou não vestidos. Nossa única demonstração agora é o mensageiro do Cristo. Que eu possa estar em Deus e Deus em mim. Que eu possa constantemente e conscientemente tornar real o Cristo interior. E que eu possa sempre conhecer e sentir essa presença divina dentro de mim. Vocês veem, agora vocês evoluíram provavelmente para aquilo que pode ser chamado de terceiro estágio do desdobramento espiritual, no qual vocês agora deixaram os poderes desse mundo, o bem e o mal. E assim por diante. Vocês deixaram o mundo das demonstrações
e vocês foram levantados agora para onde existe um espírito interior, um Cristo interior. E uma vez que alcancem esse estado de desdobramento, não podem ver quão distante estão do homem ou da mulher da rua. Não podem ver agora que eles não podem ver através de seus olhos e vocês também não podem ver através dos olhos deles? Vocês podem ver agora porque eles nos dizem quão impraticável é essa forma de viver? Vocês veem porque eles nos dizem que não podemos atrair pessoas para o nosso trabalho, a menos que façamos propaganda para atraí-las e assim por diante? Não. Vocês veem, eles não podem ver isso porque estão num nível de consciência onde sabem apenas as coisas daquele nível de consciência. Eles ainda não perceberam o que nós percebemos, que existe um invisível. Um invisível. Agora pensem, sigam-me. O reino de Deus está dentro de mim. A presença de Deus está dentro de mim. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, o Espírito de Deus que está em mim. Portanto, não tenho que fazer propaganda e não tenho que publicar testemunhos. Eu não tenho que sair atrás de pessoa alguma ou fazer proselitismo para pessoa alguma. O infinito invisível conhece as minhas necessidades. Ele conhece a minha função na vida. Ele me preparou para estar onde quer que eu esteja. E Ele trabalha para realizar minha capacidade, minha habilidade de funcionar. Eu e meu Pai somos um. O Pai dentro de mim realiza o trabalho. Ele conhece minhas necessidades antes que eu as conheça. Vocês veem o estado de consciência no qual nós estamos entrando agora? Nenhum esforço humano. Ó sim, nós saímos e realizamos o nosso trabalho e fazemos tão bem quanto podemos. Porém, agora, nós não temos que fazer nenhum esforço humano para sermos bem-sucedidos, não temos que usar nenhum meio humano para promover a nós mesmos. Agora precisamos relaxar. Tudo que o Pai tem é meu. Tudo que o Pai me deu deve chegar a mim. Tudo que o Pai me deu deve chegar a mim. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não simplesmente como um professor espiritual, mas como um professor de música, ou um homem de negócios, ou um artista, ou um inventor, ou alguém buscando capital. Meu Pai conhece as minhas necessidades e é seu grande prazer me realizar. Veja que forma de vida relaxante essa é. Muito obrigado.